Quando Sasuke enfrentou o novo time 7 no início de Naruto Shippuden, naquele momento ficou claro que o seu nível de poder estava em um patamar completamente diferente dos outros. Claro que existiram algumas pontas soltas nesse confronto entre o Sasuke contra o novo time Kakashi. Mas e se fosse diferente? E se o Naruto não fosse limitado pela narrativa da obra? Ou melhor, e se o Kakashi estivesse no comando dessa equipe e não o Yamato? Será que o resultado seria diferente? Ou o Kakashi também seria humilhado pelo Sasuke? A verdade é que se o Kakashi estivesse no lugar do Yamato, muita coisa mudaria sim. A primeira coisa, que claramente seria totalmente diferente, seria o confronto contra o Kabuto. Com o Kakashi na equipe, o Kabuto não só seria neutralizado, como ele provavelmente, com toda certeza, abateria o seu alvo. E isso é indiscutível. Kakashi não ficou conhecido como o ninja do sangue frio, o Kakashi do Sharingan à toa. Para pra pensar, diferente do Yamato, que após o Kabuto ser derrotado e capturado pelo Sai, que ele basicamente o prendeu utilizando seu Mokuton, contra o Kakashi com toda certeza não seria assim, já que se você parar pra analisar muito bem, o histórico do Kakashi contra os seus oponentes não é um histórico de um ninja bonzinho. O Kakashi basicamente quase nunca poupou seus oponentes. Contra os Zabus ele tentou eliminá-lo utilizando o seu Chidori. Contra o Kakuzu foi praticamente a mesma coisa, já que Kakashi tentou eliminá-lo tanto no início do combate como ele realmente concluiu esse objetivo no final da luta, assim como ele praticamente não poupou nem o seu melhor amigo, Obito Uchiha, no final da quarta grande guerra ninja. Então por que diabos ele pouparia o Kabuto? Não faz sentido. Mas existe um detalhe muito curioso por trás das habilidades do Kakashi. Ele até poderia finalizar o seu alvo, mas ele com toda certeza o interrogaria antes para descobrir qualquer informação sobre o Sasuke e onde ele realmente se encontrava. E o Kakashi possui praticamente a melhor arma para obter essas informações, que é o Sharingan. Quando ele descobrisse onde o Sasuke realmente se encontrava, graças aos poderes do seu Sharingan e ao finalizar o Kabuto, ele com toda certeza partiria para o esconderijo de Orochimaru. Com uma precisão exata de onde o Sasuke estava, eles também praticamente evitariam quaisquer surpresas. Mas mesmo diante desse cenário, algumas coisas também não mudariam, como por exemplo o plano do Sai, que tinha como objetivo acabar com a vida do Sasuke. E o Sai, por ser um ninja que consegue ocultar muito bem suas emoções, ele poderia tentar acabar com o Sasuke diante dos olhos da equipe 7, ao tentar capturá-lo utilizando suas rebes, como realmente foi na obra canônica. O Sasuke claramente conseguiria escapar daquela prisão utilizando sua grande força física, ou seja, toda aquela cena de destruição e o Sasuke basicamente aparecendo do nada, farmando aura como sempre, aconteceria da mesma forma, independente se fosse o Kakashi ou o Yamato liderando o time. Nessa fase, o Sasuke estava mais habilidoso, mais preparado como um shinobi, mas ele possuía algo que nunca mudou mesmo nessas fases, que é basicamente a sua arrogância. Quando o Sasuke se deparasse com o Naruto, ele partiria para cima do seu oponente, da mesma forma que aconteceu na obra canônica. Quando ele se aproximasse do Naruto com o intuito de acabar com sua vida, o Kakashi com toda certeza tentaria intervir, mas o Naruto optaria em conversar com Sasuke primeiro. Agora, uma cena que não fez o menor sentido na minha opinião foi o Naruto basicamente se rendendo sem tentar levar o Sasuke de volta para a Aldeia da Folha. Devemos relembrar que o objetivo do Naruto sempre foi muito claro, trazer o Sasuke de volta à Aldeia da Folha. Então essa cena dele praticamente se rendendo contra o Sasuke no início de Naruto Shippuden, na minha opinião, não faz o menor sentido. Quando o Sasuke tentasse finalizá-lo dessa forma, tanto o Kakashi quanto o Sai entrariam em ação, mas claro, Naruto também não ficaria parado. Nesse cenário, por estar rodeado de diversos oponentes, o Sasuke com toda certeza utilizaria a mesma técnica para surpreendê-los, o Chidori Nagashi. Diferente dos outros, que seriam atingidos claramente por essa técnica, o Kakashi com toda certeza conseguiria evitá-la, já que ele é tão rápido quanto o Sasuke nessa fase e possui também o Sharingan e o mesmo elemento de chakra. E é aqui que as coisas começariam a ficar complicadas para o Sasuke, você vai entender. Sabemos que o Kakashi não é um oponente fraco, mas em um cenário onde o Naruto não mudasse sua mentalidade e tentasse realmente capturar o Sasuke, ele com toda certeza auxiliaria o seu sensei da melhor forma possível. Com o Kakashi na equipe, ele faria com que todos agissem utilizando sua inteligência emocional. Naruto, com toda certeza, utilizaria os seus clones das sombras para tentar surpreender o Sasuke. A Sakura receberia a ordem para ficar na retaguarda, servindo mais como um suporte médico para o time. Kakashi é um ninja inteligente e perspicaz e esperaria uma primeira investida tanto do Sai quanto do Naruto para observar as reais capacidades do Sasuke. Eu acredito que ninguém tenha dúvidas de que o Sasuke lidaria muito bem com os clones das sombras do Naruto, que não era tão habilidoso assim como o próprio Sasuke no início de Naruto Shippuden, e até mesmo com as técnicas criadas pelo Sai. E eu vou além, o Sasuke nem sequer precisaria do seu
Sharingan para lidar com tais ameaças, mas Kakashi, por outro lado, ficaria observando e analisando tudo muito calmamente utilizando seu Sharingan. Chegaria em um momento da luta em que o Naruto começaria a liberar o seu manto de chakra do Kurama, assim como na luta contra o Neji contra o Sasuke, e agindo de forma calma e analítica, ele teria sim domínio sobre esse poder e que seria sim muito útil nesse cenário. Sai e Kakashi também passariam a levar a luta mais a sério, e Sasuke com toda certeza seria forçado a utilizar os poderes do seu Sharingan. Mas aqui, querendo ou não, estamos falando de um membro da Anbu, que é o Sai, e do Kakashi, um dos ninjas mais habilidosos e aclamado como o Jounin mais forte da Aldeia da Folha. Somando isso à imprevisibilidade e à versatilidade do Naruto, o Sasuke seria sim pressionado. Na minha opinião, apenas o Kakashi, utilizando toda a sua capacidade e o seu intelecto, já seriam demais para o Sasuke sem utilizar a marca da maldição. Imagina contra tantos oponentes. Nesse confronto, o Sasuke não teria as mesmas vantagens, já que o Kakashi não seria surpreendido como o Yamato foi, e como consequência, ele não conseguiria suprimir o chakra do Kurama dentro do Naruto. Até mesmo suas técnicas elementais, como seus jutsus do estilo fogo, ou até mesmo o seu Raiton, seriam anulados pelo Kakashi, que possuem as mesmas habilidades e até além. Ou seja, a única opção do Sasuke nesse cenário seria apelar para os poderes da marca da maldição em seu primeiro estágio. E aqui nesse cenário eu vejo sim o Sasuke conseguindo, por exemplo, finalizar com o Sai. Afinal, diferente dos demais que possuem habilidades regenerativas, ele seria o alvo mais fácil. E eu acredito que o Sasuke poderia sim criar essa abertura utilizando os poderosíssimos genjutsus do seu Sharingan, que agora estariam potencializados pelos poderes da marca da maldição. O Sasuke teria mais facilidade para fazer isso contra o Sai e não contra os outros, exatamente porque tanto Naruto possui seus clones para poder se defender de qualquer investida do Sasuke, quanto o Kakashi possui o Sharingan e a Sakura também é praticamente uma ninja médica. Então, pelo intelecto do Sasuke, pela experiência de combate que ele adquiriu com Orochimaru, o Sai com toda certeza seria a isca mais óbvia naquele momento para ele criar uma oportunidade de vitória. Outro que também provavelmente seria uma presa fácil para os genjutsus do Sharingan do Sasuke é o Naruto, que nessa fase da obra não tinha nenhuma experiência contra os genjutsus do Sharingan. Ou seja, mesmo utilizando seus clones das sombras, caso o Sasuke utilizasse um genjutsu para nocauteá-los, se o verdadeiro fosse pego, ele com toda certeza perderia os seus clones no processo e até mesmo a luta como consequência. Mas aqui temos um grande problema. Segundo o que foi explicado num confronto entre o Itachi e o time 7 junto a Shio, a partir do momento em que um alvo é pego por um genjutsu, o seu companheiro poderia libertá-lo dessa ilusão utilizando o genjutsu Kai. Por mais que o Sasuke conseguisse derrotar o Sai, como eu acredito que realmente aconteceria, devido à sua destreza e suas capacidades como ninja, isso não voltaria a acontecer com o Naruto e muito menos com a Sakura. Principalmente porque o Kakashi também estaria na contenção tentando combater o Sasuke a todo momento. Então no momento em que ele conseguisse acabar com o Sai, o que seria muito difícil na minha opinião, ele não teria tantas aberturas para tentar fazer o mesmo com Kakashi, Sakura e Naruto. O Sasuke sim teria uma chance de acabar com o time 7, mas não seria utilizando suas ilusões, muito menos suas habilidades corporais ou até mesmo seus ninjutsus elementais, com exceção de uma única técnica, com o objetivo de cortar os seus laços definitivamente e alcançar até mesmo um poder maior, como por exemplo o Mangekyo Sharingan. O Sasuke claramente poderia tentar optar em utilizar o seu Kirin contra o time 7. Sasuke se afastaria e utilizaria os respectivos selos de mão para formar o Kirin utilizando apenas o seu chakra. Só que isso seria muito arriscado naquele cenário. E quem interviria naquele momento, como realmente aconteceu na obra canônica? Exatamente, o Orochimaru. Aqui as coisas mudariam completamente. Afinal, estamos falando de um Sannin lendário, e Kakashi sabe que mesmo Orochimaru não podendo utilizar os seus jutsus, que ele é sim uma grande ameaça. Sasuke seria interrompido, afinal, caso o seu Kirin falhasse, ele com toda certeza, por tentar utilizar essa técnica utilizando seu próprio chakra, que ele ficaria esgotado como consequência. Ou seja, nesse cenário onde ele falhasse em utilizar a sua técnica, o que também seria muito difícil, mas em um cenário hipotético onde isso acontecesse, ele ficaria vulnerável a um contra-ataque. Com toda certeza, ele seria sim capturado pelo time 7 de Kakashi, mas com Orochimaru auxiliando, o cenário seria completamente diferente. Mesmo supondo que eles enfrentassem o time 7 naquele momento, aquela não era a saída mais viável e nem sequer o real objetivo do Orochimaru. O Sannin lendário sabia que com o time 7 vivo, e até mesmo os demais ninjas de Konoha, que Akatsuki teria problemas em lidar com todos eles. Ou seja, o obstáculo do Orochimaru naquele momento não era ninguém da Aldeia da Folha, e sim a organização do qual ele fez parte, a Akatsuki. Ou seja, o Sasuke não só seria parado pelo Orochimaru e repreendido por ele naquele momento, como ele também cairia na real. Não faria sentido acabar com o time 7 naquele momento, tendo como objetivo acabar com o Itachi Uchiha futuramente. E pro Orochimaru a lógica é simples, e que isso também cairia para o Sasuke. Afinal, com a Aldeia da Folha intervindo nos planos da Akatsuki, a organização ficaria mais fraca. Como consequência, o Sasuke conseguiria chegar até o Itachi mais fácil,
sem ter tantos obstáculos aparentes pelo seu caminho. E como você pode observar, se o Kakashi fosse realmente o comandante do time 7 na missão de resgate ao Sasuke no início de Naruto Shippuden, que algumas coisas sim mudariam. Como por exemplo, eu acredito que o Kabuto seria batido da mesma forma que o Sai também seria derrotado pelo Sasuke. Mas por outro lado, o desfecho final desse confronto não poderia ser outro, a não ser o momento em que o Sasuke tentasse utilizar o seu Kirin e fosse interrompido. Afinal, ele dificilmente conseguiria acabar com o time 7 apenas utilizando suas reais capacidades. Isso, claro, sem contar o Kirin como já citado. Cara, o Orochimaru iria intervir e a luta acabaria da mesma forma. Ou seja, essa foi a melhor escolha do autor em utilizar o Yamato como capitão do time 7 nessa missão. Afinal, caso Kakashi estivesse incluso, ele com toda certeza mudaria muitas coisas. Kabuto sendo eliminado, a quarta grande guerra ninja tomaria outro rumo. Já se tratando do Sai, não mudaria muita coisa, já que existem ninjas muito habilidosos na Aldeia da Folha que poderiam substituí-lo. Mas e aí, você acha que mudaria alguma coisa na história? Que o Sasuke poderia ser derrotado ou que seria basicamente da mesma forma que eu narrei? Deixa sua opinião nos comentários porque eu tô curioso pra saber o que você pensa dessa luta e sobre esse cenário hipotético. Deixa o seu like nesse vídeo e claro, me fortalece se inscrevendo no canal. Compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que é fã do Sasuke.